Neste vídeo, vamos acompanhar as alterações pós-mortem do pâncreas de um animal abatido no dia 22 de outubro de 2024, ao longo de 3 dias, avaliando o órgão com os efeitos da temperatura ambiente e da refrigeração. 1 hora após a morte, com a temperatura ambiente de 28 graus. O pâncreas apresentava cor rosada, tamanho normal e odor aceitável. A consistência está levemente firme, mantendo-se macio e friável, com a mucosa lisa, úmida e homogênea. Essas características refletem um órgão ainda preservado, com alterações pós-mortem mínimas. Após 9 horas e 30 minutos de refrigeração, o pâncreas começou a mostrar mudanças como a coloração marrom amarelada e áreas de hemorragia focal. O tamanho estava levemente reduzido, mas o odor permanecia aceitável. A mucosa tornou-se irregular, úmida e hemorrágica, indicando o início da degradação. Já em temperatura ambiente, após 9 horas e 30 minutos, o pâncreas mostrava uma coloração rosada, com mucosa amarronzada e áreas hemorrágicas. O tamanho também estava levemente reduzido, mas o odor já era pútrido, com a consistência amolecida e friável. Aqui, observamos o avanço mais acelerado das alterações pós-mortem devido à temperatura mais elevada. Após 24 horas, o pâncreas que estava em refrigeração apresentou coloração amarelada, redução de tamanho e consistência levemente firme. A mucosa continuava úmida, mas o odor ainda era aceitável. Isso demonstra que a refrigeração retarda significativamente o processo de decomposição. Por outro lado, 24 horas depois, o pâncreas mantido em temperatura ambiente sofreu alterações drásticas, como coloração amarronzada, tamanho irregular, odor fétido e consistência liquefeita com bordas abauladas. Aqui, vemos que a degradação avançou para o estágio de coliquação. 34 horas e 30 minutos após a morte, o pâncreas refrigerado estava marrom escuro, com tamanho reduzido, consistência levemente firme e mucosa desidratada. O odor permanecia aceitável, evidenciando o impacto do frio na preservação. O pâncreas em temperatura ambiente, 34 horas e 30 minutos depois da morte, apresentava coloração amarronzada, tamanho irregular, odor extremamente fétido e consistência liquefeita. O avanço da putrefação é evidente. Após 61 horas da morte, mesmo refrigerado, o pâncreas começou a mostrar sinais mais avançados de decomposição, como cor amarelada, consistência flácida e odor pútrido. A mucosa ainda permanecia úmida. Já o pâncreas mantido em temperatura ambiente após 61 horas estava em estágio avançado de coliquação, com coloração marrom escuro, tamanho irregular, odor fétido e consistência completamente liquefeita. Os processos de autólise estão presentes nas amostras mantidas em temperatura ambiente, mas também de forma mais lenta nas amostras refrigeradas. A autólise ocorre quando as células liberam e ativam enzimas hidrolíticas pancreáticas, principalmente lipases, que quebram lipídios e causam liquefação, proteases, que degradam proteínas estruturais, e amilases, que atuam nos carboidratos, em menor escala no tecido pancreático. Essas enzimas degradam as estruturas celulares após a morte, já que não há mais o controle metabólico e energético no organismo. A autólise ocorre de forma mais lenta na refrigeração, porque a temperatura baixa diminui significativamente a atividade enzimática, retardando o processo de degradação celular. Por isso, os sinais de autólise, como desidratação, aparecem mais tarde e de forma menos acentuada. A autólise é mais rápida em tecidos ricos em enzimas digestivas, como o pâncreas, e é intensificada por temperaturas mais altas. Portanto, os momentos destacados no estudo do vídeo mostram claramente a progressão da autólise, com o impacto mais visível nas amostras mantidas em temperatura ambiente.